Maravilha! Estamos chegando na sua casa, no seu coração com muita alegria. Hoje, última semana do mês de maio. Olha, gente, já estamos no meio do ano. Um abraço para você, meu querido e minha querida. Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Século XXI. Eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade de Iracema, com muito carinho, nos encontramos toda segunda-feira para falar da vida, falar da experiência que nós temos que buscar e que Deus faz com que nós tenhamos a cada dia uma experiência do amor, da vitória. Não ficarmos só nas lamentações. É claro que cada coisinha dessa tira a gente do sério, deixa a gente um pouco preocupado, mas nada é maior do que o amor de Deus. Quero cumprimentar essa equipe maravilhosa que comigo vai fazer esse programa, cumprimentar a você que está em casa, meu irmão, minha irmã, e desejar que a paz, a alegria, a presença viva, experiência viva de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nessa manhã, te dando alegria, te dando paz e também na sua família. Nós vamos hoje orar no final do programa com a dona Ângela Araújo. Ela mora em Governador Valadares, uma cidade de Minas Gerais, e que vai estar rezando conosco. E claro, ela entra no ar para rezar comigo, mas você também faz parte desse grupo de intercessão que nós vamos pedir juntos nesse dia de hoje pela Rede Século XXI. Quero lembrar também você a grande expectativa que nós estamos. Gente, quarta-feira, depois de amanhã, Troféu Lovemos, uma noite de gala. Quantas emissoras de rádio, quantos canais de televisão estarão irmanados com a Rede Século XXI para levar para o Brasil, para o mundo, mais uma grande noite de festa do Troféu Lovemos. Algo que deu certo e que chama cada vez mais, cada vez fica mais difícil selecionar os grandes músicos, os grandes cantores, a melhor melodia. Quarta-feira, venha participar aqui. Não pode? Televisão ligada, ligadinho conosco no Troféu Lovemos. Agora tem um apelo antes de começarmos o nosso programa. Meu apelo é para você. Hoje é dia 25, final de mês. Sexta-feira acabou o mês. Nós estamos precisando muito da sua ajuda. Para você que recebeu nossa revista, para você que está aí com o boleto, se tiver ainda parado, nos ajude. Vá até uma casa lotérica, uma agência bancária, ou ligue para cá para 0 prestadora 19 3871 9620. Peça informação, faça uma transferência online, nos ajude a fechar a nossa meta, a fechar nossas dificuldades nessa semana. 5 dias, começando hoje. Sexta, acabou segunda-feira, já mês de junho. Então eu peço, por caridade, em nome de Padre Eduardo, que não deixe de nos ajudar nessa semana. Também você pode ligar para alguém da sua família, para algum amigo e amiga, e poder também arrumar mais um contribuinte, mais um sócio evangelizador que se comprometa com essa obra para que a gente mantenha e cresça cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos hoje trabalhar um tema muito importante. Fala-se do amor, mas fala do amor de Deus, Criador por nós. Como entender o amor de Deus? Essa é a palavra, a frase que nós encontramos para você acolher a palavra de Deus e também poder ligar, participar conosco do tema de hoje, dizendo qual é a sua experiência, que você pode dizer, eu senti o amor de Deus em tal momento da minha vida. Para isso, meu amado e minha amada, nós abrimos o nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Também os telefones já estão prontos para você ligar para o call center e participar conosco. 0 prestadora 19 3871 9620. Eu quero me basear no capítulo 3 do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas apenas em um versículo. Aliás, vamos ler 2 versículos. Capítulo 3 de São João, versos 16 e 17, que diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quero repetir o versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido e minha querida, que maravilhoso versículo, e que nós sabemos
é uma sequência da explicação do amor. Ele, Jesus, o amor do Pai. João está narrando isso com muita ênfase. Com que amor Deus amou o mundo? Que amor é esse para dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crer seja salvo, não pereça, não morra, não sofra. Nós não entendemos muitas vezes essa situação. Por quê? Porque às vezes nós temos tantas tribulações, que não estamos nem preparados para enfrentá-las. Algumas a gente nem imagina que vai passar e de repente lá estão elas nos cutucando, fustigando o nosso ser, nos entristecendo. Chegamos a pensar então que nós não temos Deus conosco. Quando se perde um filho, quando se tem uma doença grave, quando as tribulações aumentam, vira uma bola de neve terrível, nós deixamos nos levar. Onde está Deus nessa hora? Você deve lembrar daquele tsunami que houve, onde as pessoas perguntaram onde estava Deus quando milhares de pessoas morreram. Ora, Deus está no lugar que Ele sempre esteve, no trono da glória, colocando a sua mão, o seu amor sobre o mundo. Muitas vezes nós não entendemos que a ganância, né, que o orgulho do homem mexe em todas as coisas criadas por Deus e que depois alguma coisa acontece e nós atribuímos que Deus não está presente. Ora, a palavra de Deus, eu queria ficar nessa frase apenas. Com efeito, Deus amou de tal modo o mundo que deu a ele o seu Filho único, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Ora, daí eu fui me recorrer aqui ao livro de Gênesis. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis nós vamos encontrar algo muito importante, muito importante. Deus aparece a Abraão, Sara não podia ter filho, ele já de idade avançada não poderia ter mais filho. Deus aparece a ele, se manifesta a ele dizendo para ele que ele pegasse o seu único filho e fizesse um sacrifício a Deus. A gente fica pensando assim, como é que pode um casal, Sara e Abraão, estão ali, eles não podem ter mais filho, eles não tiveram filhos e não podem ter mais filho. Pela idade avançada, já tinha passado toda a situação orgânica que pudesse fazer isso. E Deus deu a graça dele ter o filho Isaque. E nasceu aquele menino lindo para a alegria de Abraão e de Sara. Ora, de repente Deus aparece então e diz, pega o seu único filho, que você tanto ama, e sacrifica para mim. Não dá para entender isso? Como é que eu vou? Como é que Deus me faz uma graça tão grande dessa e de repente me pede para dar o filho? Que Ele mesmo me deu essa graça? Ora, o que faz Ele? Ele pega o filho, Ele pega todo o material do holocausto, a lenha, o punhal, e sobe com alguns servos até o monte silencioso para sacrificar o filho. O filho não sabe. Ora, quando chega ali, a palavra de Deus diz que ele dispensa, deixa parado em um determinado lugar os servos que levaram a lenha e os outros pertences para um sacrifício, um holocausto, se dirige até uma pedra e daí o menino pergunta, pai, já temos a lenha, temos o punhal, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão olha para o filho e diz, é você. Aquele menino podia sair correndo dizendo, não estou nessa. Não, isso não. Obediente, ele se deita, é amarrado na pedra, é colocada a lenha em volta daquela pedra para poder queimar depois o sacrifício de sangue, como era qualquer holocausto. E o que faz ele? Pega o punhal então e levanta para cravar no peito de seu filho. Quando um anjo lhe diz, não faça isso. O seu gesto mostrou seu amor e obediência a mim. Não se concluiu. Você pode perguntar, mas Henrique, o que isso tem a ver com a palavra? Perceba uma coisa.
O único filho de Abraão, único que ele teve, Deus pediu por amor que sacrificasse, que ele provasse o seu amor a Deus. E ele foi. Claro, pesaroso, triste, abatido, mas foi realizar o que Deus pedia. Agora, quando nós vamos para o amor de Deus, nós vamos ver que o mesmo amor de Deus por mim, por você, pelo mundo, deu o seu único filho para que todo aquele que nisso creu, nele crer, não morra. Percebe? Lá em Gênesis, Abraão ama o seu filho, dá o seu único filho para provar o amor de Deus. Agora não. Agora nós estamos vendo que é Deus que nos ama tanto que dá o seu único filho. Deus não foi lá na eternidade escolher um anjo qualquer, um anjo de terceira, quarta categoria, para dizer: você já está velho, anjo, eu vou te enviar à terra para morrer por causa desses homens, das mulheres, do pecado que eles têm, vou sacrificar você. Não, a palavra diz que ele deu o seu único filho, como Abraão fez. O amor de Abraão por Deus era tão grande que a graça da alegria de ter recebido, eu vou provar que eu posso te entregar isso, o que é mais importante para mim. Ora, daí nós vamos então para São João. Com efeito, Deus amou tanto o mundo, e nós estamos nele até hoje, que deu para nós, sacrificou o seu único filho, para que todo nele crer tenha vida eterna. Não é uma maravilha? Não dá para nós ficarmos pensando até que ponto eu, Henrique, um ser mortal, pecador, limitado, estaria pronto a dar, se eu tivesse um filho só, para provar que eu amo a Deus, sendo que Ele me deu um filho. A dimensão desse amor nós não entendemos, queridos. A dimensão do amor de Deus por nós não entendemos. Porque nós queremos atribuir que Deus jamais pedirá para nós uma renúncia, senão de filhos, de bens, como o Evangelho diz hoje, de bens materiais. Ora, nós vamos terminar um mês mariano, chamado também mês das noivas, um mês muito bonito, que também Maria, querendo ou não, também deu-se a Deus para que se cumprisse a vontade dele. E vamos entrar no novo mês, a semana que vem, justamente num mês dedicado a tantas coisas bonitas, mas ao Sagrado Coração de Jesus. Querido e querida, como é que você pode agora, você que está em casa, minha amiga, meu amigo, pensar no que Abraão fez? Você teria coragem? Eu não teria. Lutei tanto para ter um filho, agora que eu tenho é único, não tem outro, e não tem mais tempo, porque foi graça. Deus me pede para oferecer para Ele. Provou naquele homem a nossa humanidade, para que agora Ele provasse à humanidade que Ele daria o seu único filho por causa de nós. Que amor é esse? É isso que nós vamos ver no programa. É isso que nós vamos debater um pouquinho. Que tamanho é esse amor de Deus? Não é só dizer para a pessoa: Deus te ama. Não é só dizer para a pessoa: confia no amor de Deus. Não, é algo muito mais profundo, enorme, imenso. Não tem dimensão para esse amor imenso. Imagine nós como seres mortais, pecadores, limitados, tomar uma atitude dessa. Isso não vem de Deus, poderia dizer Abraão. E que loucura desse Deus de dar o seu único filho por causa de mim, pecador, por causa de você. Nós vamos conversar sobre isso. A dimensão desse amor de Deus. Por você que aí está, que nem acredita nele, que nem faz da sua vida um reflexo da sua própria vida, e saber que teu pai e tua mãe te fizeram fisicamente, mas o sopro do amor é de Deus, que controla a sua e a minha vida. Por isso, meu querido e minha querida, eu gostaria tanto que você participasse com essa pergunta. O que você pode dizer que já sentiu do amor imenso de Deus na sua vida? Qual foi o momento? Partilha conosco. 0 Operadora 19 3871 9620 ou passa um e-mail para nós. Nós vamos estar aqui lendo o seu e-mail com muito carinho. serfeliz@rs21.com.br. Termine esse bloco dizendo que mesmo que você não acredite, Deus ama você. Vamos ao intervalo. Eu volto já.